Olá, bom dia. São 5h30 da manhã e nós estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade ao anterior, mas esse vídeo terá algo de diferente, de incomum. Por quê? Porque eu apresentei a cerimônia do Bohemian Grove, que é a atualização daqueles rituais que Abraão fazia na Caldeia, e que a Bíblia descreve no capítulo 15 e no capítulo 22 do Gênesis. Depois apresentei um ritual satânico que é dos judeus cázaros, quando eles ainda eram judeus cázaros, que um aluno meu, muito esperto, disse que aquele ritual é feito por uma banda satânica, uma banda de rock atual satânica. Quer dizer, então é o que eu disse, né? Para ficarem famosos, os roqueiros então entraram em contato com os judeus Askenaz, que são, na verdade, o nome que eles usam hoje, mas que na verdade são caucasianos, não são judeus, né? Mas infelizmente o mundo impôs assim, que fosse assim, e o meu aluno então disse: aquele clipe, professor, é apresentado pela banda, e disse lá o nome da banda, que é satanista. Então você vê, um grupo de artistas quer ser, e nós temos vários, famoso, e aí se filia a Kahal Hebraica, que é esse o nome. A Kahal Hebraica é a união dos dois, eu disse a vocês. De um lado, nós temos os judeus sefaraditas religiosos, que seguem rigorosamente a Bíblia como nós seguimos, só não seguem o Novo Testamento porque eles são judeus. Um deles está aqui, Isaac Isaacson, e justamente eu uso ele para fazer a apresentação das verdades indiscutíveis, porque ele é judeu, além de outros. Por exemplo, quando eu uso a Bíblia judaica, né, de Mohamed Melamed, esqueci o nome dele, é o Rabino, né? Melamed, então, que é da comunidade sefaradita de Flórida. Então, são judeus que estudam, mas que também são praticantes da religião judaica. Então, hoje, eu ia ler a continuidade do vídeo anterior, que seria, eu vou só apresentar o que seria, primeiro, a criação da Aliança Israelita Universal, vai ser no próximo vídeo, tá? Que depois vai se transformar no sionismo, né? Que é o maior partido mais poderoso do mundo. A Aliança Israelita Universal vai aproveitar a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E aí, na Revolução Industrial, é que vai aparecer os grandes banqueiros e os grandes capitalistas. Vou ler no próximo vídeo. Vou dizer porque não vou ler nesse, porque substituir, porque recebi uma contestação ao meu trabalho, né? Aqui aparece Rothschild e aqui aparece Montefiore. São os dois reis, né, ocultos da Kahal hebraica. Então, há uma pessoa que disse que eu estou especulando e que eu sou conspiranoico, ou seja, eu estou fazendo especulação como Alex Jones, como David Icke e outros que pegavam a ponta do iceberg, uma notícia realmente diferente da história e que desmentia a verdade da mídia, mas eles construíam o resto especulando e criando coisas. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Então, Lord Sidef é o nome do cidadão. Ele está no nosso vídeo do Bohemian Grove. Aqui está o nome dele, Lord Sidef. Ele diz assim:
Tudo isso é especulação, mas você tem o direito, tem todo o direito de acreditar em teoria da conspiração. Ou seja, então ele me desacredita, porque ele diz que aquilo que está no Bohemian Grove não é o que eu disse que aquilo que está no ritual satânico, que a banda satanista aprendeu junto com os judeus ashkenazitas, quando eles faziam lá, eles não atualizaram, eles continuam com o mesmo ritual. Quem atualizou foram os dois juntos. Os dois juntos têm o Bohemian Grove. Mas os Ashkenaz praticam em separado e ensinam aos bobos que querem saber sobre magia. E aí um aluno esperto disse: professor, esse vídeo que o senhor apresentou aí, que é o anterior, né, que é a adoração ao Behemoth, é feito por um conjunto de rock satanista. Logo, é satanista. E cuidado, eu disse, cuidado, quando você... Então, Lost Death, você diz que eu não tenho autoridade para poder dizer o que eu estou dizendo. Você me desmentiu. Você me desqualificou. Disse que eu sou um conspiranoico. Ou seja, que eu apenas estou acreditando em teorias da conspiração. Olha, você fez uma acusação muito séria. E eu gostaria muito que você botasse a cara a tapa, que fizesse um vídeo junto comigo para a gente discutir. Mas eu vou interromper, então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou responder a você, tá? Então, meus amigos, vou responder assim como eu respondi aquele canalha fazendo a extração de um dente, que eu anestesiei com o dedo. Tinha um patife lá que disse que era mago, que fazia, que acontecia, que fazia mentalmente, nem falava, e a pessoa fazia a vontade dele, mas acontece que ele estava mentindo, porque ele não anestesiou a perna da moça que ele disse que anestesiou, ele apenas imobilizou. Eu fiz um vídeo que está à disposição de vocês, onde eu mostro que com o dedo eu anestesiei um dente e o dentista extraiu. Então, assim eu vou provar, Lost Death, que você é um tolo. Você é um grande tolo. Eu tenho acesso a coisas que você não imagina. E quando eu publico alguma coisa, como eu publiquei o Bohemian Grove, e quando eu publiquei o ritual Behemoth, que foi confirmado por um dos meus alunos espertos, que diz que aquilo é praticado realmente por um conjunto de rock satanista, agora eu vou interromper. Eu ia fazer esse trabalho, então era começada a Associação Israelita Universal, começaria aqui, né? E a partir daqui a gente iria começar a Revolução Industrial, onde vai aparecer os Rothschild. Aqui está marcado em vermelho, ó. Está todo marcado em vermelho aqui, porque aqui que vai aparecer o êxito dos Rothschild deveu-se principalmente à notável visão do seu fundador, o velho Michel de Frankfurt. Pronto, só vou ler isso. Mas na próxima eu vou dizer. Quem é que vai dizer? O êxito dos Rothschild, tá vendo? Ele vai dar razão àquilo que eu disse. Agora você, Lost Death, não tem esses dados. Você não tem a coleção do livro História dos Judeus de Isaac Isaacson. Se tivesse, você saberia que Rothschild é a maior fortuna do mundo. E o clã dos Rothschild domina o Banco Central da Suíça, que é o Banco Central dos bancos centrais. E você acha que ele é o diretor daquele Banco Central que domina a economia do mundo. Não, ele é apenas um agente de Rothschild, que depois assassinou Alexandre II, né? Já mostrei no assassinato de Rasputin. Ele assassina Rasputin através de um tenente inglês, e Alexandre II, não ele, né? Ele faz os planos, ele traça os planos. E que depois ele vai sofrer os ataques dos protocolos de Sábio do Sião, que você diz que é uma besteira, que já foi desmentido. Eu já provei aqui que o doutor Sergei Nilos foi processado, né? E a Corte Suprema,
né, a Corte Internacional, a Corte Suprema Internacional o inocentou, porque ele mostrou os papéis dos protocolos. Como é que você pode dizer que já foi provado que os protocolos são falsos, se a Corte Suprema Internacional de Berna, o Tribunal Internacional de Berna, vendo os papéis originais, inocentou o professor Sergei Nilos? Se ele fosse culpado, os judeus o acusaram de ser difamador e de estar apresentando papéis falsos. E aí, olha, os protocolos, aqui é apresentado pelos judeus, é claro, como sendo uma falsificação literária. Mas eu tenho a história dos protocolos, escrita pelo professor Sérgio Nilos. E o fato histórico é que quando o professor Sérgio Nilos foi diante do Tribunal de Berna, na Suíça, o Tribunal Internacional de Berna, na Suíça, ele deveria ser condenado a pagar uma multa exorbitante e a não fazer uma segunda edição dos protocolos. Ora, ele fez várias, eu tenho a mais recente, e ele não pagou multa nenhuma. Ou seja, o tribunal o absolveu. Isso não é prova de que ele era inocente? Se ele era inocente, então, o Tribunal Internacional de Berna reconheceu a veracidade dos protocolos do Sábio de Sião. E você, idiotamente, diz que isso é uma falsificação literária. Seguindo o quê? Seguindo, é claro, o que os judeus dizem, porque não interessa para eles que os protocolos previam a Revolução Francesa, que é onde nós estamos. Então, era um dos planos dos protocolos era a Revolução Francesa. Então, eles, né, a Revolução Russa, a Revolução Francesa, a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, estava tudo nos protocolos. Então, era interesse deles? Não. Então, aqui nós temos os judeus Ashkenaz, Isaac Zexon, não é religioso, né, e ele, tá claro, tenta defender os judeus, mas se o Tribunal Internacional de Berna, na Suíça, quando o professor Sergei Nilos levou os papéis numa maleta e botou na mesa dos juízes, o absolveram. A acusação era grave, era difamação, era calúnia e era colocar ódio, divulgar o ódio contra os judeus, antissemitismo. E quando os juízes abriram a maleta e viram os papéis, eles perceberam que era verdade. Ali estava a prova exata de que aquilo que o professor Sérgio Nilos publicou como os protocolos de Sião foi verdadeiramente escrito em páginas que estão guardadas. Então, como o tribunal, isso é história, você não pode negar, seu idiota, você não pode negar. É claro que o judeu vai negar, ele vai admitir. E se ele admitir, vocês vão saber o que é que eles querem, porque os protocolos estão aí rodando à vontade. Além do mais, nós íamos falar sobre a Revolução Industrial, que é onde surge a liberdade, o grito de liberdade de todos os povos. Olha, pela liberdade de todos os habitantes da Rússia, primeiro, mas não foi. A Revolução Russa foi sim. 1917 foi na Rússia. E em 1789 foi na França. Tá vendo? Tá tudo previsto aqui. Eles dizem, não sou eu não, Lossidef. Não sou eu. Só que eu vou ler isso devagar. E você é um tolo, você é um idiota, né? Então, eles mesmos falam, né, que Lord Rothschild, então, foi o homem mais rico do mundo na Revolução. Aqui eles falam como é que os Ashkenaz entraram em cena, a imigração ashkenazita. Aí eles vão contar como é que os judeus cázaros, que não são judeus de sangue, se fundiram com os judeus sefarade. Tá vendo? Tá tudo aqui, contado por quem? Isaac Zexon. E no capítulo A Revolução Industrial, acho que eu desmarquei, a Revolução Industrial, eles vão falar sobre Rothschild. Eles vão falar sobre Rothschild e sobre Montefiore. Está aqui, Quando estudamos a história,
Começa assim, ó. Quando nós estudamos a história, ficamos sabendo que no período decorrido entre os anos 1776 e 1848, quando foi a Revolução, 1789. Aqui eles vão mostrar que Rothschild era o mais poderoso da Terra. Vamos ver, a Revolução Industrial tornou ele ainda mais rico. E aqui está dito, tá vendo, seu tolo? Então você é um idiota. E você não pode contestar os meus trabalhos, porque eu sou um pesquisador sério e tenho fontes que você não tem. Então, eu vou ler depois detalhadamente. Aqui eles falam de Rothschild, aqui eles falam de Montefiore, que era o rei dos judeus, mas depois ele cedeu o cargo para Rothschild. Eu vou ler detalhadamente, já disse. Os judeus têm um rei oculto, que hoje não é oculto, é Lord Nathaniel, barão de Rothschild. E você diz que isso é especulação e a teoria da conspiração. Tá vendo? Então, tá vendo como você não tem dados para me contestar? E aqui, ó, como é que se juntaram os judeus Askenaz, que eram falsos judeus, que são eles, na verdade, os criminosos, a minoria que traiu o judaísmo, né, com Esdras, lá no ano 430, são pouquíssimos judeus. Eu tenho uma relação, eu vou mostrar uma relação aqui, na Revolução Russa, que é a primeira que eles fazem, em 1917, a quantidade de judeus Askenaz e a quantidade de judeus Sefarade. E vocês vão ver que é uma minoria, porque a maioria dos judeus é religiosa, segue a Bíblia, segue os mandamentos, e você, seu tolo, não sabe de nada disso, e você não sabe que tudo isso veio a dar na imigração dos judeus para os Estados Unidos da América. Aqui eles estão chegando, na Baía de Manhattan. Aqui como está aqui, está cortado aqui, as traças comeram, né? Mas eles vão chegar aqui e vão adorar a liberdade. A liberdade é Mitra. Então estão sendo idólatras sem saber. Essa estátua é de Mitra, já disse a vocês. E ninguém, nem o americano sabe disso. Eu pedi a uma aluna fazer uma pesquisa e ela perguntou a vários americanos e nenhum deles sabia quem é o personagem que a Estátua da Liberdade representa. Você sabia disso? Eu mandei uma aluna minha que foi fazer uma viagem aos Estados Unidos perguntar a 10 nova-iorquinos quem é o personagem que aquela belíssima estátua representa. Nenhum soube. É Mitra, o Cristo dos persas, do zoroastrismo, que é o Messias dos grandes conselhos do rito escocês da maçonaria. E onde os judeus foram parar? Nas mãos dele. Os judeus pobres que fugiram da Rússia, que fugiram da Espanha, que fugiram da Áustria, de outros países. Por quê? Porque os Askenazes estavam perseguindo eles e dizendo que pagava os policiais, e assim parecia que era a polícia, o rei daqueles países, os governantes. Tudo isso está dito por pessoas de absoluta competência. E, finalmente, o grande capítulo é o sionismo. E aqui meu filho passou uma caneta. E o sionismo, que vai ser o resumo de toda essa história, né, vai aparecer aqui, o sionismo. Aí nós vamos nos deter, porque é ele, o movimento, que usa esse nome, mas os eruditos chamam de a Internacional Hebraica ou a Kahal, que foi criada por Esdras e cujo refundador foi Theodor Herzl, nome falso de Benjamin Zed, que é o criador da ideia de ter o Estado de Israel para os judeus. É ele que propõe essa ideia. Então ele ressuscita, né, através do sionismo, mas já estava lá na Aliança Israelita Universal. Só torna mais poderoso, porque Montefiore e Rothschild são riquíssimos. E unem as fortunas, e Rothschild vai dar golpes acima de golpes. E assim, nós vamos ter, no final das contas, o sionismo como presidente,
Herzl é o presidente do sionismo. E acontece que em 1917, a Declaração Balfour entrega ao barão Walter de Rothschild uma carta da rainha da Inglaterra, dizendo que a Inglaterra vai conquistar a Palestina para dá-la aos judeus. Vocês têm essa carta, chamada Declaração Balfour, entregue ao barão Walter de Rothschild. E aí você diz que tudo isso é conspiranoico, eu sou conspiranoico, que isso é a teoria da conspiração. Então você não lê, meu amigo. Então você não sabe, não entende. Tá vendo? Então devia ser entregue a quem? A Declaração Balfour, lá entrega ao barão Walter de Rothschild e pede, por favor, que ele entregue ao presidente da Federação Sionista Mundial. Ora, por que não entregar à Federação Sionista Mundial? Porque a Federação Sionista Mundial é uma fachada. Na verdade, quem governa tudo são os Rothschild. Então, por isso foi entregue a ele. O presidente, Herzl, presidente da Organização Sionista Mundial. Então, devia ser entregue a Herzl. Não, deram um belo túmulo a ele em Israel. Se você for lá, você é obrigado a visitar o túmulo de Theodor Herzl. Ele está lá, honrado, porque fundou o Estado de Israel. Não foi nada disso. Ele era apenas um boneco, um marionete na mão dos Rothschild. Tá? Então, é fácil provar isso através desse livro, mas eu vou te dizer coisas. Seu Lost Death, que fez um comentário aquela filmagem do Bohemian Grove, que é um dos meus últimos vídeos, que eu estou fazendo especulação e seguindo teorias da conspiração. Portanto, eu sou um conspiranoico. Mas veja bem, eu vou ler para você uma coisa muito interessante. Este livro não é uma brincadeira. Pouquíssimas pessoas têm esse livro. Esse livro está escrito Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Você sabe o que é isso? A DESG, eu fui convidado para pertencer a ela. Só pessoas, eu vou agora, vou quebrar a boca do balão. Eu fui convidado a pertencer a ela. Só pessoas de altíssima cultura são convidadas a pertencer à DESG. Pois bem, este livro é uma reunião anual da DESG, onde cada membro faz o seu artigo. E depois o livro é distribuído entre os pouquíssimos membros que existem. Isso não é vendido. Isso é distribuído só entre os membros da DESG e algumas pessoas a quem eles resolvem premiar. São pouquíssimos exemplares. Aqui, um amigo meu me pediu para corrigir um artigo dele, porque ele fazia parte. Foi ele que me convidou para pertencer à DESG. Então, aqui está o artigo dele. O livro está desmontando. Tem essa figura. E o título é Degenerescência Social, ponto final ou de evolução. Esse artigo ele me pediu para eu revisar. Como eu sou professor de português, ele é o autor, ele faz parte da associação, porque é um homem inteligentíssimo. Vou mostrar a honra que ele recebeu da maçonaria. A única pessoa que recebeu essa honra na maçonaria, de 1717 até hoje. Então, foi meu amigo íntimo e nós nos entendemos porque ele queria que eu participasse da maçonaria e eu disse que não. A maçonaria que eu pertenci é cristã. E a maçonaria que ele queria que eu entrasse era o GOMEB. Era o GOB. Eu entrei no GOMEB que era cristã. Então, vejam só. O artigo tem essa figura de capa mostrando degenerescência social. Como é que a sociedade deixa uma pessoa chegar até esse estado? Aí, vou ler um pedacinho do artigo Lost Death, tá? Que eu corrigi para o autor dessa matéria. Olha só, está assinado por ele aqui, Está em branco, vou aproximar bem. Não vou mencionar o nome dele, mas está aqui. Vocês estão lendo? Estão vendo? Está claro o nome? É um homem inteligentíssimo. Chegou aos mais altos graus da maçonaria, recebeu a maior honra que a maçonaria já concedeu a alguém. E ele me pediu a mim para entrar na DESG, para ir junto com ele, para participar dos debates e escritos, e me pediu para corrigir. Agora, Lost Death,
Veja o que tinha no artigo desse homem. Do início da micro à macro sociedade, a história tem destacado nomes ilustres dedicados na tentativa de organizar e direcionar os fenômenos sociais. Estes estudos motivam situações que nos levam a uma série de pesquisas e indagações, e dentre elas temos destacado uma. Isso é ele, o autor, o dentista. Vou chamá-lo assim. Esta humanidade que enfrenta situações de grande dificuldade, agora vejam bem, é um dos homens mais bem informados do mundo, é um dos homens mais sábios do mundo, que pertence à ADESG, Associação dos Diplomados, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra, a ADESG. Agora leiam bem, o parágrafo que eu parei é esse aqui, que eu perguntei ele e conversei, mas eu já sabia também. Esta humanidade que enfrenta situações de grande dificuldade para o seu presente e seu futuro, nesta hora em que o mundo depende de uma única frase pronunciada por uma única pessoa, detentora de poderes incomensuráveis. Está aqui na página 83, eu fiz a correção ortográfica, ele fez o texto. Ele sabe, então, que existe o quê? Uma pessoa detentora de poderes incomensuráveis. E Lossideff diz que isso é teoria da conspiração e que eu sou conspiranoico. Tá vendo, Lossideff? Se você tivesse amigos dessa natureza, sabe o que é a ADESG? Procura saber o que é. Você já foi convidado? Nunca será. Você é um idiota. Eu fui convidado. E sabe quem é o autor desse artigo? Eu tive o prazer de fazer a correção ortográfica. O artigo é dele. Está aqui, já mostrei para vocês. Mas agora eu vou ler a homenagem feita a ele. Agora eu vou ler. É o único homem, é o único maçom que recebeu a homenagem que vai aqui. Vou ler para vocês. O livro é maçônico. O autor é Ailton Meira da Silva, também cirurgião dentista. Cultura geral maçônica no Brasil e no mundo. Um passeio pela história da maçonaria. Recebi de presente, mas esse está à disposição de todo mundo. Você pode comprar na praça. E aí o que acontece? Aqui tem uma homenagem ao autor daquele artigo, que foi um dos meus maiores amigos, e que nós nos indispusemos, porque ele queria que eu entrasse na maçonaria. Aqui está a proposta que ele me deu para preencher, e eu não preenchi. O selo original, é colorido. Por quê? Porque é original. Se fosse xerox, estava em preto. Ele me deu para preencher, tá vendo, Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro, proposta de admissão. Aqui está a original. E eu não preenchi. Ele ficou magoado comigo, porque ele disse, se eu tirei da biblioteca da maçonaria um exemplar, eu tenho que devolver esse exemplar preenchido. Você me fez um grande mal. Eu confiei em você. Eu falei, mas eu não vou trair Jesus Cristo, porque lá existe o grau 18, onde você disse que Jesus não ressuscitou. E eu não direi isso. Na última vez que eu vi esse meu amigo, que eu ainda o considero muito, ele disse, Marlanf, você ainda acredita que Jesus ressuscitou? Eu disse, ainda acredito, doutor. Ainda acredito. Foi esse o ponto de ruptura entre mim e essa pessoa de grande quilate, uma pessoa admirável, que mereceu o seguinte elogio. Não preenchi porque eu não quis. Ele me deu, o selo colorido prova que é autêntico. Se fosse xerox, não sairia colorido. Isso é colado, Isso aqui foi colado. É que eu não vou descolar, claro. É uma lembrança dele. E é uma lembrança de que eu recusei, assim pedi um amigo. Mas não traí Jesus Cristo. Porque eu teria que negar no grau 18 que Jesus ressuscitou. Eu teria que dizer que Jesus não é Deus. É um homem evoluído. Aqui está a homenagem feita por Ailton Meira Silva, também cirurgião dentista, para quem? Homenagem ao pacificador Paulo Alexandre Elias. Olha o retrato dele aqui, vestido em vestes maçônicas, foi o único a receber a homenagem
das duas potências. Estava dividido o GOB de um lado e as grandes lojas de outro. E ele uniu as duas potências. E ele recebeu uma faixa honorífica que só ele porta. Está aqui, ó. Só ele tem. Ele pode entrar em qualquer das duas como sendo grão-mestre honorário. Paulo Alexandre Elias, meu amigo, mas que pela minha crença se indispôs comigo, conseguiu unir duas ordens maçônicas que estavam separadas. Então, aqui está, nessas páginas, a homenagem ao pacificador. Por que pacificador? Porque ele uniu o Grande Oriente do Brasil, o GOB, com as grandes lojas estaduais. Na sua vida profana, o cirurgião dentista, nosso irmão, Dr. Paulo Alexandre Elias, tem um seu consultório há cerca de 4 décadas na Praça do Pacificador. Aqui nós tínhamos a estátua do Duque de Caxias, cuja janela se abre para a citada praça, onde existe, dentre outro monumento histórico, constituído de uma estátua do nosso saudoso irmão Luiz Alves Lima e Silva, também maçom, o pacificador, montado garbosamente em seu cavalo, servindo de exemplo para milhões de brasileiros para sua intrepidez, bravura, determinação, patriotismo, dedicação às causas justas, inclusive na pacificação de norte a sul do país, incluindo a Guerra do Paraguai. E por essa razão também escolhido como patrono do Exército Brasileiro, grão-mestre de honra do Grande Oriente do Brasil. E a mesma comenda, então, aqui não foi somente ele. Então, Duque de Caxias também tinha essa comenda. E essa comenda é dada novamente ao meu amigo Dr. Paulo Alexandre Elias, porque se Duque de Caxias pacificou o Brasil, Paulo Alexandre Elias uniu de novo as duas ordens maçônicas mais poderosas do Brasil. De altíssimo significado, o monumento ali está para comemorar os feitos de um notável maçom. Quem sabe, eminente passe grão-mestre irmão Paulo Alexandre Elias, durante mais de 40 anos, observando de sua janela a cada dia a figura desse ilustre saudoso irmão, tenha nele se influenciado, refletido cautelosamente, acreditando que no momento certo o grande arquiteto do universo iria iluminar sua mente, a fim de conciliar as partes, de modo a pacificar os irmãos. Olha agora porque o título dele, né? Pacificar os irmãos das duas potências maçônicas, Grande Loja do Estado da Guanabara e Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro. Então não foi o GOB e as grandes lojas, foi a Grande Loja do Estado da Guanabara e Grande Loja do Rio de Janeiro, auxiliando os seus fiéis correligionários, uma vez que não houve fusão das duas obediências, mas sim promovido uma incorporação, uma integração, uma acomodação, aquilo que hoje pode chamar-se assimilação. Então, só o Duque de Caxias e o Paulo Alexandre Elias receberam essa comenda honorífica de... como é que ele chama? É uma comenda que, como sendo grão-mestre de honra de Grande Oriente do Brasil. Essa foi dada ao Duque de Caxias. Aqui ele diz, ó: por essa razão, o patrono do Exército Brasileiro e grão-mestre de honra do Grande Oriente do Brasil, grão-mestre de honra, Duque de Caxias, ele compara aqui com Paulo Alexandre Elias, o pacificador. Então, meu querido Lossidef, você é um bobo. Você não tem ideia das pessoas, dos livros, né, a quem eu tenho acesso. E aí, olha, quem escreveu aquilo que eu acabei de ler, que o único homem manda no mundo, foi esse homem. O artigo é dele. Aqui ele é homenageado num livro de um maçom, que coloca ele em destaque porque ele uniu duas potências maçônicas que estavam brigadas. A Grande Loja do Estado da Guanabara e a Grande Loja do Estado de Rio de Janeiro. Hoje não existe mais a diferença, mas na época existia. E aqui está o retrato dele, belíssimo. Eu chamava ele de meu príncipe. Eu chamava ele assim, meu príncipe. E aqui está ele em traje de gala, com óculos, dentista, Paulo Alexandre Elias.
a quem se deve a honra, e eu tenho a honra de ter conhecido, mas nós nos indispusemos, porque quando ele me deu aquela proposta, ele tirou dos arquivos da biblioteca da grande loja do estado do Rio de Janeiro. E esse processo, esse documento tinha que voltar escrito, preenchido, e eu não preenchi, nem devolvi, porque aqui eu tenho a prova de que eu não sou maçom de alto grau, porque eu não quero, e por isso eu sei tanto em maçonaria. E por que ele me convidou? E por que ele me convidou para a DESG, viu, Lotzi? Ele me convidou para ser... Ele sabia que eu chegaria até onde ele chegou, na maçonaria, porque eu já sabia mais do que ele sobre maçonaria, e é por isso que ele queria. Ele queria ser meu padrinho na maçonaria. E fez tudo durante mais de 10 anos. E nós não concordamos, porque ele não crê que Jesus Cristo é Deus. E eu terei de dizer isso no grau 18. Que Jesus não ressuscitou. E eu terei de dizer isso no grau 18. Esse fato de não negar a ressurreição de Cristo e a sua divindade nos tornou não inimigos, mas assim, deixamos de ser amigos. E a última vez que eu vi, num jantar, aqui na Praça da Maçonaria, né, na loja do de Caxias, então, ele me perguntou: Marlanf, você ainda crê que Cristo ressuscitou? Eu disse: sim, doutor Paulo, eu creio. E por isso não estou aqui. Por isso, mas estou com o papel, tá vendo? Ó? O selo colorido é prova de autenticidade. Então, o senhor Lossi Def é esse homem que me deu aquele papel que eu não preenchi, porque eu não quis, porque eu trairia aquele a quem eu creio, aquele em que eu confiei a minha alma, mas ele não tem culpa porque ele crê no que ele quer. Que é honrado aqui com uma honra que só o Duque de Caxias recebeu, mas Duque de Caxias recebeu do GOB, Grande Oriente do Brasil, Grão-Mestre de Honra. E Paulo Alexandre recebeu das duas ordens, das potências maçônicas, das grandes lojas, que se uniram, não se fundiram, mas se uniram. E ele recebeu. Ele é Grão-Mestre de Honra da Grande Loja Unidas. Grande Loja Unida do Rio de Janeiro. Ele é Grão-Mestre de Honra, por isso essa faixa... Com essa faixa, ele pode entrar em qualquer loja e sentar na cadeira do grão-mestre. Esse é o homem que foi o meu maior amigo. Este é o homem que escreveu aquelas palavras, seu idiota, que me deu para corrigir, que pertence à Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Superior, sabe o que é superior? Porque só os diplomados da Escola Superior de Guerra têm que fazer um cursinho para entrar. Mas ele sabia que eu passaria com o pé atrás das costas. E aqui é ele quem diz aquilo que você duvida. Não existe um homem que manda no mundo. Não existe, pois é aquele homem, né, que chegou a tal grau na maçonaria, que pertence ao grande conselho, que é quem sabe desse segredo, e que eu estou divulgando, que esta humanidade que enfrenta situações de grande dificuldade no seu presente e seu futuro, nessa hora em que o mundo depende de uma só frase pronunciada por uma única pessoa detentora de poderes incomensuráveis. A família Rothschild na pessoa de Lord Nathaniel Barão de Rothschild. Hoje, aqui não era. Era outro. Era Davi René de Rothschild. Mas há sempre um Rothschild mandando no mundo. Tá certo? Então, Lossi Def, cuidado quando você disser que o que eu digo, os conteúdos do meu canal, são teoria da conspiração. Tá? Cuidado. Você não sabe com quem está lidando. Você não tem ideia da literatura que eu tenho, dos amigos que privaram da minha companhia e do que eu sei e que você ignora. Então você é um bobo, você é um tolo e você colocou uma observação que você não colocou no lugar certo. Eu coloquei, eu copiei e colei. Você colocou no Facebook, se escondendo, né? Você se escondeu. Você botou na minha página do Facebook. Eu estou denunciando você. Por quê? Porque o anonimato é covardia.
Se nós discordamos, vamos discordar em público. Você colocou na minha página do Facebook. Não, você devia ter colocado embaixo do vídeo onde eu falo do Bohemian Grove. E você disse lá que eu estou dizendo tolices e fazendo especulações, porque não é verdade. Quem manda no mundo é o Banco Central Mundial, que está na Suíça, e você manda um vídeo a esse respeito e um artigo. Ora, bolas, a mídia toda ela censurada, seu idiota. E aí você diz, não, é tudo especulação de sua parte, mas você tem todo o direito de acreditar nas suas teorias da conspiração. Aqui está a sua resposta, seu grande tolo. Agora, você teve medo de colocar isso embaixo do vídeo. Colocou no meu Facebook. Pois bem, eu copiei e colei abaixo do vídeo. Está lá para quem quiser ver. E coloquei a resposta. E aqui estou te dando a resposta e a todo mundo. Tá bom? Para você ver. Não tenha a petulância de dizer que o que eu falo é conspiração, é teoria da conspiração. Não, muitas pessoas querendo notoriedade, querendo se sobressair, pegaram uma notícia importante que a história não conta e inventaram algumas coisas em torno. Isso foi David Icke, Alex Jones e outros. Mas há outras pessoas, né? Eu vou dizer o nome dessas outras depois, elas vão aparecer, porque é nelas que eu vou me basear para a Revolução Francesa, são elas que vão denunciar o que foi a Revolução Francesa, e é nelas que eu vou me basear. Ouviu? Então, devias ter vergonha de se permanecer no anonimato. Não era no Facebook que você devia responder para mim. Você devia responder para mim, seu idiota, era abaixo do vídeo, para que todo mundo visse a tua tolice. E eu retruquei, coloquei a resposta. Agora eu estou mostrando a todo mundo, né, o que é que eu tenho para provar que você é um grande tolo, é um ignorante, não tem a menor ideia do que é o mundo. Você está baseado na mídia, a mídia é censurada, e aí você jamais seria convidado para pertencer a esse organismo. Eu fui convidado. Você jamais seria convidado para pertencer a esse organismo. Eu fui convidado. Você não é capaz de ler e ver o que é verdade e o que não é verdade na história dos judeus de Isaac Zexon, porque eu comparo com o de vários outros, né? Vários outros eruditos, né? Que são isentos e contam a verdade. Isso está aqui porque alguém disse que os meus vídeos que eu estou fazendo sobre a Revolução Francesa são discutíveis, são apenas especulação de teoria da conspiração. Bom, eu sinto muito não ter gravado o vídeo que eu ia gravar, mas está aqui, ó. No próximo eu vou gravar. Obrigado pela audiência. Se não deram seu like, deem seu like e até a próxima. Esse vídeo será um covarde que ficou no anonimato. Até a próxima.